Boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês aí? Sabadão. Eu vou começar falando com o pessoal que está assistindo a nossa gravação. Vai ser extraordinário, gente, o encontro de hoje. Mas antes eu queria compartilhar com vocês um pouquinho de como tem sido essa semana, como ela tem sido enriquecedora. Não só, acho que para todo mundo que está participando dessa jornada, mas também para mim mesmo. Eu acho que eu tenho aprendido coisas incríveis e eu tenho recebido feedback de várias pessoas falando, nossa, que legal, que mágico que eu recebi esse conhecimento, né? Era o conhecimento que realmente estava precisando nesse momento. Então, assim, eu tenho recebido feedbacks super positivos, queria compartilhar com vocês. Eu acredito que para vocês também tem sido muito enriquecedor. Eu tenho deixado também as lives salvas aqui no perfil para ajudar quem não conseguiu participar na hora. Eu sei que às vezes não foi possível, às vezes teve algum contratempo, não foi possível participar da live naquele momento, mas pelo menos você consegue assistir o conteúdo, você consegue ter a sua vida transformada, você consegue ter algo a mais para te ajudar dentro da tua carreira, dentro do teu protagonismo, para você conseguir ter uma vida realmente diferenciada, tá bom? Bom, gente, hoje eu também queria compartilhar com vocês, né? Algumas pessoas mandaram mensagem dizendo também que não estavam conseguindo entrar direto pro grupo do WhatsApp, para nossa Masterclass. E vou também dar nova dica de novo para vocês, então clica no link abaixo. O pessoal estava comentando que eu estava apontando para cima e em cima não tinha onde clicar. Então clica aqui onde está escrito Felipe Fernandes Coach, isso vai direcionar automaticamente para o meu perfil. Lá tem na minha bio, tem um linkzinho. Caso não apareça o linkzinho para você, clica no Ler Mais. E aí vai aparecer para você certinho ali o link para você entrar. Vai aparecer uma lista de links, né, na sua página, tanto no celular quanto no computador. Clica no primeiro link. O primeiro, inscreva-se. Depois você clicou ali, ele vai direcionar você automaticamente para o seu WhatsApp. E aí você entra no nosso grupo, que vai ser muito legal, vai ser realmente transformador a nossa Masterclass. A gente vai falar muito sobre, tem um plano de ação muito assertivo sobre transição de carreira, e também a gente vai aplicar várias ferramentas poderosíssimas do coaching, ferramentas que hoje assim, são aplicadas para executivos de alto padrão. Então não perde, gente. Se você tiver a oportunidade de participar, de estar lá junto com a gente, ela não vai ficar gravada, ela não vai ser transmitida pelo Instagram, que era uma outra dúvida também que algumas pessoas tiveram. Ah, vai ser transmitido pelo Instagram? Não vai ser transmitido pelo Instagram, vai ser direto lá pelo grupo, porque a gente vai aplicar ferramentas e ter a contribuição de vocês automaticamente. Eu quero ver o rostinho de vocês, eu quero que vocês sintam todo esse processo. E pelo Instagram, infelizmente, eu não vou conseguir fazer dessa mesma maneira, fazer esse mesmo tipo de entrega, tá bom? Então se inscreve lá, clica na Masterclass e se inscreve lá com a gente. Ontem o nosso encontro foi incrível, a gente deu diversas dicas sobre transição de carreira, foi super, super legal. A gente falou também sobre sexualidade, que é um tema super interessante, como que você consegue também adquirir e ter mais sucesso na sua carreira através desse ponto da sexualidade, que é muito interessante, tá? Eu acredito que isso vai ser muito rico para vocês e com certeza está tendo uma contribuição muito grande. Eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas que foram realmente impactadas pela live de ontem. Fiquei muito contente que a gente conseguiu realmente contribuir e trazer algo a mais para essas pessoas. Mas, gente, vamos para a nossa live de hoje, né? Eu já vi que a Gabi entrou já aqui com a gente, já está com a gente aqui na nossa live. Hoje a gente vai falar bastante sobre... A Gabi, ela é psicoterapeuta, ela é especialista na parte de análise junguiana, toda a parte de reiki, constelação familiar, e ela depois vai explicar a barra de Access, e ela vai explicar um pouquinho para vocês também sobre o trabalho dela, sobre como isso daí consegue impactar e consegue te ajudar a tomar melhores decisões na sua vida. Eu acredito que muitas decisões a gente às vezes acaba tomando precipitadamente por a gente não se conhecer. Mas vamos decorrer bastante aí com ela, vamos pegar muita contribuição. Gente, se vocês tiverem perguntas, façam perguntas para ela. Realmente ela está aqui para contribuir muito com a gente. Deixa eu já chamar ela aqui para somar conosco. Aqui. Legal. Opa, calma aí que eu vou virar minha câmera. Tá do lado ao contrário. Ah, já comecei bem, né? Ô, cadê? Aqui, pera, Não, mas perdão. tá tudo bem, tá tudo bem. Eu já mexi. Opa, acho que eu tô... Aí, Aí, ainda não? agora eu vou. Não, não vou. É aqui. Vou conseguir. Aê! Aê!
Começamos bem, tá top, top. Não, começar ao contrário não dá, pelo amor de Não, Deus. de jeito nenhum, mas é só o começo, agora é a virada. Gabi, que bom te receber aqui, que bom ter a sua contribuição para essa nossa semana, que está sendo extraordinária, realmente está somando para a vida de muitas pessoas. Então, assim, não poderia ficar por baixo, a gente não poderia não ter uma pessoa tão rica de conhecimentos, tão rica de contribuição como você é. E estou muito feliz, estou muito honrado com a tua participação, que te conheço desde criança, desde que eu nasci. É... mas muitas pessoas aqui não te conhecem, querem te conhecer. Então, assim, se você puder falar um pouquinho sobre a Gabi, sobre quem é você, não só a profissional, mas também falar um pouco sobre você, o que você gosta de fazer, falar o que você faz, como que funciona seu trabalho, né? Eu acredito que é bem interessante, vai contribuir para muitas pessoas. Sim, primeiro, boa noite. Fih, que convite delicioso, gratidão imensa por toda essa oportunidade de estar com você. Faz tempo que a gente não se vê, nos conhecemos há muitos anos mesmo, né? Então é muito bom e ver também todo o seu crescimento. Estou muito orgulhosa de ti, parabéns, viu? Vamos lá, Obrigado, obrigado. então. Gratidão. Bom, meu nome é Gabriela Esquis, eu sou terapeuta junguiana, psicoterapeuta, sou consteladora familiar, trabalho com as barras de Axis e reikiana, tá? Mas nem sei, antes não era assim, não. Eu me formei, na verdade, em gestão ambiental, foi a minha primeira formação. Sim. Eu trabalhei um pouco, estagiei na área por um tempo, depois eu migrei para o mundo corporativo, e lá fiquei por um bom tempo. E aí, lógico, esse ciclo se encerrou, né, Fih? Uma hora as coisas têm que mudar. Sim. E Sim. aí, lá fui eu buscar os meus recursos, né, Fih? E aí foi quando eu fui convidada a fazer um curso de um nome muito esquisito, que era psicanálise analítica junguiana. Eu falei, o que é isso, gente? O que está acontecendo, né? O que esse universo está falando? Mas, na verdade, antes disso acontecer, eu fiz uma pergunta, né? Afinal, Deus, universo, seja como a gente acredita, né? Como cada um acredita, o que pode me fazer feliz, me sentir realizado? O que eu vim fazer nesse mundo, né? Vamos fazer um curso? Não, tem que fazer psicologia. Não, Gabi, não precisa. Dá para a gente estudar. Isso daí foi até, né, um convite que eu recebi. Legal. E lá fui. E lá eu me joguei nessa Que área. virada, né? Que virada que você fez gestão ambiental, estava no corporativo e aí você deu uma virada de chave da água para o vinho, assim, né? O que você acredita que foi o que mais te despertou assim essa vontade, assim, que na hora que veio bateu e você conseguiu encarar? Eu não sabia que eu tinha tanta percepção ao meu respeito, é sério. Uma coisa que me incomodava muito, Fih, eu era esponjona das festas de aniversário, da família, de relacionamento, ou seja, a Gabriela era aquela que pegava tudo de todo mundo, sabe? Então tava toda felizinha lá, mas vinha uma que tava mal, eu gostei da tua energia, né? Você pode me ouvir? Mas que caramba, o que tá acontecendo com isso? Por que as pessoas me olham desse jeito? Então, alguma coisa tem. E isso foi algo que me chamou muita atenção quando eu comecei a estudar e a entender o que era esse lance de psicologia analítica, o que era isso, o que estava acontecendo comigo. Então, eu acredito que isso responde bem o que você está me perguntando, essa transformação, esse equilíbrio, que chegou até mim, para que eu pudesse me ponderar também, para que eu pudesse me proteger, para que eu pudesse me cuidar primeiro, entender, e assim partir para esse nome, assim, terapeuta, né? Para essa responsabilidade imensa que é ser terapeuta. Nossa, que legal, que legal. E assim, realmente, a gente começa numa outra carreira, muitas vezes, eu tenho notado isso, né? A gente começa numa outra carreira, isso aconteceu comigo também, muitas vezes para a gente se curar. Primeiramente, para a gente se curar, para a gente encontrar algo que está fazendo mal para a gente, e a gente não sabe o que é, e fica aflito, e não sabe o que é, e parece que nada, não vem a resposta, e de repente a gente entra, faz um processo, a gente se transforma e fala, uau, há muitas pessoas que podem ser impactadas com isso, há muitas pessoas que podem receber isso também,
né? É algo que aconteceu comigo através do coaching. Isso foi algo que é uma jornada que eu agora estou 100% focado nisso, mas que no passado eu estava numa transição ainda, foi uma transição até demorada, a minha foi bem, é que eu chamo aquela transição mais conservadora, mas que também é um processo bem duradouro. E como é que foi para você fazer essa transição, assim, Gabi? O que você acredita que foram pontos aí que te ajudaram na virada, assim, nessa sua transição, né? Nessa mudança de uma profissão para outra? O que você acredita que foi as partes mais fáceis, mais difíceis nesse momento? Então, o difícil foi eu me ver sem nada, sem dinheiro, sem nada. Tá, tá. Isso foi, assim, uma questão que me pegou muito, porque eu saí do mundo corporativo, acabei que olhando para o dinheiro que eu tinha ali e sabia que não era o suficiente, aquilo uma hora ia acabar e eu ia fazer o que depois, né? O que estava pegando. E aí eu aceitei outro convite. Eu aceitei trabalhar, isso foi muito bom, né? Foi uma lição incrível. Um consultório da minha dentista. Ela falou: Ah, você vai estudar agora? Você está se arriscando? Vem trabalhar aqui comigo que eu vou. Que Enquanto isso, você legal. paga seu curso. Não, Trabalhei por já 4. recebeu um suporte, já deu o primeiro passo. Eu nem me abalei. Eu falei: o quê? Tipo, eu aceitei. Ó, uma coisa que eu vou te falar, Fi, fica aqui, tá? A gente vai falar disso mais pra frente. Mas, ó, eu aceitei fazer um curso, gente, sem ter condições de pagar o curso, porque eu acreditava que algo em mim Uau. já acreditava que era o meu caminho. E eu não sabia o quanto. Como que esse E passo aí é me veio escuro, esse né? convite. É. É o passo no Então, ó, escuro, né? Aquele passo no a gente escuro. É o que eu sempre falo, a gente toma decisão no emocional. A gente não toma decisão no racional. No racional, você não ia fazer nunca isso daí. isso é verdade. Você ia colocar daqui a 5 anos, né? Louca. Como você responde? Porque o meu ego, no caso, falando aqui de mim, ele não estava acostumado a tomar uns sustos. Ele primeiro precisava de um recurso para poder falar, então agora você pode ir. E eu não, eu dei um susto no meu sistema enrijecido aqui de menina, você é louca? Como é que você assume uma responsabilidade dessa, sendo que você não tem ainda? E eu, calma, né? O que está acontecendo? Aí a dentista veio e falou: Não, me ajuda aqui, preciso de uma assistente. Fiquei por 4 anos lá, paguei meu curso, Uau, uau. bonitinho, incrível, terminei. E durante a formação eu já estava, eu me desafiei totalmente e comecei a atender. Eu me identifiquei com a psicoterapia e comecei a trabalhar dentro da psicoterapia. Eu tremia, corria o suor, assim. Só que eu estava lá, diante da minha primeira cliente, diante do meu primeiro desafio, e ali foi, claro, com toda uma base de supervisão, com toda uma estrutura por detrás, mas ali era eu. Que Era legal, ali que legal. todinha eu com o que eu tinha. Então, Fih, foi assim, de verdade, hoje eu analiso algumas coisas. É um escuro, você confronta todos os seus aspectos sombrios, você vai assim, você tem medo, você tem segurança, você acredita que só o mundo corporativo vai poder te dar recurso, você tem muitas questões, muitas crenças assim que te impedem de olhar para a tua essência. E a psicoterapia, no caso, a análise junguiana, ela vem muito desse resgate nosso de ir até a nossa essência. Então, Jung, né, o fundador da psicologia analítica junguiana, ele traz muito, e os pós-junguianos também, tem como principal propósito nos conduzir até a nossa essência, né? Legal. E conhecido também como a psicologia junguiana, que tem muito esse nome também, porque Jung era psicólogo e psiquiatra, né? Sim. Seguidor de Freud, enfim, depois de uns anos eles se separaram, tal, por confrontos de opiniões aí, Opiniões. mas ele trouxe essa questão da psicologia analítica justamente para analisar a psique, né? E para trazer essa questão do inconsciente, para integrar o inconsciente à consciência, porque o inconsciente, ele sonha em ser consciente. O nosso inconsciente, ele sonha ter consciência, né? Exato. Então, e aí sim buscar
esse equilíbrio do mundo interior para o mundo exterior. Então, é assim, é uma coisa muito bacana, mas que é eu posso dizer, eu fui resgatada por Jung, tá? Jung, da onde quer que ele Legal. esteja, me pegou assim e falou, vem, minha filha, vem, pum, entendeu? Você tá comendo, tá marcando passo aí, ficar escutando a ladainha dos outros, ficar se contaminando e não tá Exato. fazendo nada com a tua vida, né? Né? Que E é isso. contribuição, né? Que contribuição isso para sua vida, né? Porque assim foi uma virada de chave muito grande e um passo totalmente no escuro. Então, você percebe que às vezes esse passo que você está dando na sua carreira ou que você está pensando em dar, que parece ser no escuro, às vezes não é, tá, gente? Não é tão no escuro assim, tá? Tem muita coisa por trás nesse seu inconsciente que tá te despertando essa vontade de fazer essa mudança, que a Gabi vai falar bastante pra gente ainda hoje, mas que desperta muito esse seu próximo passo, que às vezes tá aí o seu grande caminho, tá aí seu próximo sucesso, seu próximo padrão de felicidade, né? Então é muito interessante. Antes da gente chegar nesse ponto, Gabi, eu queria entender contigo. Hoje, assim, eu acredito que depois de você entender um pouco mais desse tema e você fazer essa transição, o que você acredita que mudou a tua visão, assim, de sucesso? O que é um sucesso profissional para você hoje? Como que você vê Sim. essa questão de sucesso, né? Antes você tinha uma vertente muito corporativa, muito cartesiana, vamos dizer assim, que é aquela que a gente aprende na escolinha, que a gente, querendo ou não, nas nossas escolas a gente é treinado a ser industrial, a ser um operador de máquina e etc. A gente foi feito para isso, a Constituição foi feita para isso. E aí a gente quebra esse paradigma, né? Na hora que a gente quebra isso, a gente tem uma outra visão de sucesso. Então, eu queria entender contigo qual que é a tua visão de sucesso hoje, para contribuir também para muitas pessoas que estão fazendo algumas mudanças e também estão um pouco perdidos, né? Sobre o que fazer. Ih, você conhece a história do sapinho surdo? Não, conta aqui pra Ah, gente. não. Sapinho surdo caiu no buraco, tá? E todos os outros sapos estavam lá no topo e ele tentava subir e não conseguia. E todos gritando: você não vai conseguir, você vai ficar aí para sempre. Tchau, muitos já se despedindo do sapinho surdo. E o sapinho surdo insistentemente ali. E não parava, não parava. E todo mundo gritando pro sapinho, assim, as piores das questões. E o sapinho, de repente, o sapinho parou, viu e conseguiu e saiu do buraco e ninguém acreditou. Aí chegaram no sapinho e perguntaram: como é que você conseguiu sair daquele lugar? Sendo que todo mundo estava te falando que você não ia conseguir. O sapinho não respondeu, porque o sapinho era surdo. E aí que foram perceber, meu Deus, às vezes a gente tem que ser muito surdo para poder conseguir as coisas. Totalmente, totalmente, totalmente. Nossa, Então, é muito legal. É muito legal. É exatamente isso. Na hora que a gente escuta muitos outros, às vezes a gente segue por um caminho que não é o nosso, né? Ou a gente fica no mesmo está lugar. perfeito. E sabe aonde que pega isso? Família, meu querido. Ali onde a gente às vezes quer a mais, né, aquela força, mas não é por maldade, gente. É porque assim, Não. se a gente fazer, querem proteger, né? Então, qual é a real? É isso que você falou. É a carteira assinada, é a segurança da carteira assinada, né? E tudo que demanda disso. Quando alguém sai desse padrão e fala, não, eu vou ser dono do meu próprio negócio, você tá louca, você tá louca. Meu Deus, filha, o que isso aqui tá acontecendo, né? Não sei. Lógico, não foi desse jeito que eu tô falando, tal, mas fica aquele silêncio e uma hora ou outra escapa, sabe? Não, porque às vezes o Brasil não ajuda, gente, o que está acontecendo? Não, calma, o Brasil está crescendo nesse aspecto, eu concordo, mas isso não quer dizer que eu tenho que esperar o Brasil crescer primeiro para depois eu lá e fazer alguma coisa, né? Eu posso ir crescendo junto, vamos lá. E aí eu me deparei com pessoas importantes na minha vida, com as crenças dela, e eu tendo que ser um sapinho surdo. Eu tendo que estar ali no meu propósito. E assim, o que me fortaleceu? A pandemia me fortaleceu demais, porque quando a pandemia explodiu, eu falei, e agora, como é que eu vou atender? Porque tudo fechou, Sim. e eu tinha recém saído do meu consultório, né, eu estava com um consultório, e eu saí de um consultório, e eu já estava sem ali saber o que fazer, né, e até que aí eu falei,
Aí eu fiquei pensando, e de novo a pergunta, Fih, de novo, né? Assim, gente, o que está certo sobre isso? O que está certo sobre eu ficar parada e sem trabalhar? Porque vinham as pessoas também, Gabi, agora você não vai poder atender, né? Porque ninguém mais vai vir, né? Tudo estímulo, gente, bora lá, vamos lá. Aí eu peguei e falei, então quer São, saber? são Vou, sabotadores da vida real, eu chamo. exatamente. Vou pegar a minha cadeira de barras de axis, vou colocar na garagem de casa, vou pôr o meu biombo e vou começar a divulgar atendimento popular de barra de axis. Tá todo mundo com medo, pirando, precisando de um help. Sim. Fui lá, pus um valor legal, porque é atendimento popular, bombou. Uau! Eu Uau! gostei. Só para te Top, avisar, que foi top! maravilhoso. Que top, que top! Não, e assim, da onde que vem isso? Vem desse seu propósito, vem desse negócio de você acreditar, de você se arriscar, né? Então foi muito legal. Aí as minhas amigas, aí vieram amigas, assim, eu posso tirar foto? Aí eu postava, aí colocava. Então eu alimentei muito a minha página com isso. E foi. Eu estou com clientes desde a pandemia, desde esse Uau! processo todo. Uau! Uau! Olha que incrível isso, gente. E até um ponto que eu tenho muito vinculado a isso, né? Eu acredito bastante que a gente tem um propósito único, né? Sou um pouco cartesiano nesse aspecto, né? Nosso propósito é amar o próximo como a nós mesmos. Né? Sim, Quando você faz algo para contribuir para alguém e você consegue aumentar o número de pessoas que vão ser impactadas com isso, você automaticamente também recebe. Quando você se ama, você consegue amar o próximo. Quando você ama o próximo, você consegue fazer fazer toda essa roda girar, vamos dizer assim, né? Então, quando você acredita que deu esse passo, foi aquele passo incrível que você ajudou muitas pessoas receberam que às vezes não teriam condição de fazer o processo, né? Todo o processo de barra de access, conseguiram fazer num preço popular e você ajudou muitas pessoas. Isso automaticamente te trouxe bastante sucesso. Eu acho que o sucesso está vinculado muito a isso, ajudar pessoas. o sucesso está vinculado a uma coisa que é assim: as pessoas às vezes têm um produto e elas querem aparecer através deste produto. Na verdade, como seria você se tornar uma pessoa inesquecível para quem vem para quem vem ao seu encontro, né? Então, Sim. chega com a dor, a pessoa já está toda, né? Toda assim, com Fragilizado. problema, fragilizada. Obrigada, essa palavra é ideal. Fragilizada. Aí você chega e você é aquela pessoa, é aquele rosto, naquele momento. Então, você tem uma ferramenta cheia de explicação, cheia de alcance, cheia de uau. Só que assim, e às vezes a pessoa não, ela só tá ali porque primeiro ela precisa do quê? Do que eu tenho para oferecer de acolhimento, de atenção, né? E isso não só por eu ser terapeuta, e sim por uma questão de todas as áreas. Né? Então, é muito importante você ser, como você escolhe ser lembrada, ser lembrado, né? E isso faz com que as coisas assim tende a melhorar muito para você e é um desafio do empreendedor. O empreendedor tem um desafio enorme com isso. Ele Não é jamais. só o produto. Você não é um produto. Você Exato. é além do produto, né? Então, se vender, o produto está aí, você se vende, você apresenta tal, mas o que, que tem além disso? Você, quem é você? Então, mostrar o seu rosto, mostrar a sua essência. Então, para você saber qual é a sua essência, tem que primeiro ir buscar. E como você faz isso se você não sabe? Então, tudo isso é muito, muito legal, é muito. E tem que criar uma disposição. Gente, criar disposição para terapia. Porque se você for imaginar Caraca, que que você preconceito, né? na verdade, assim, acho que bate muitas crenças, muitas questões com a questão terapêutica, né? Sim. Terapia, né? O que você não está dando conta mais, que você acha que dá, né? Então a pessoa tem que chegar num limite X para procurar ajuda. É fato, é Exato. fato. Exato. Né? Então, Exato. até onde ela conseguir levar, ela vai levar. Ela vai levar, ela vai. Isso tem que. Isso é uma cultura muito brasileira, assim, Gabi. Até eu tava estudando um pouquinho sobre isso e, assim,
O Brasil, assim, numa média de pessoas que procuram ajuda, procuram uma terapia, etc., está num percentual abaixo de 10% ao redor do mundo. E no Brasil é menos de 5%. E por que isso acontece? Numa pesquisa que foi realizada, até foi realizada pela USP, eles notaram que as pessoas não procuram exatamente por isso, por às vezes ter um preconceito, por às vezes acreditar que é uma coisa só para quem é louco. Ainda existe uma coisa muito, sei lá, da época dos nossos avós, talvez, dos nossos bisavós, que falava muito sobre esse tema. Então, não existia muito isso, e assim, esse assunto não foi evoluindo. E até assim, hoje, muitas pessoas, acho que talvez muitas pessoas que estão aqui com a gente também não conheçam a fundo esse trabalho, né? Eu queria que você explicasse até um pouquinho para a gente, né? Como que ele pode ajudar para a gente emocionalmente, né? Como que isso pode somar na nossa vida, como que esse trabalho também de barra de artes pode somar para a gente, que é um tema que às Opa. vezes muitas pessoas não conhecem. Tenho certeza que muitas pessoas aqui já saíram agora na hora que ela falou, foi lá no Google, jogou para ver o que é e voltou para a live. Né? Isso pode ter acontecido. Mas explica pra gente para facilitar. Tá. Não, ó, todo processo que você cria disposição para se autoconhecer, você vai criar integridade com aquilo que você também escolhe, né? Como você escolhe aí aparecer para o mundo, né? Perfeito. E o que é integridade? É um processo de dentro para fora, ou seja, na verdade, você aparece como você é, aceitando como você é e abrindo e se abrindo cada vez mais a receber do que vem. Sim. E é um processo de todo dia. Todo dia é isso. Todo dia você está alinhada a esse propósito, né? Então, a partir disso, eu acredito que já começa a contribuir para a sua vida profissional, familiar, relacionamentos de amigos, relacionamentos, né, com o seu parceiro, com sua parceira, enfim. E o quanto que isso cresce, porque você consegue, você aprende a ler na entrelinha, sabe? Você sai de certos comportamentos que impediam você de evoluir mesmo, como pessoa. Olha, Fia, eu vou te falar uma coisa. Quando eu estava trabalhando no mundo corporativo, e eu lembro da Gabriela lá, eu falo que, se eu pudesse voltar no tempo, eu queria ser a Gabriela hoje lá. Eu também tenho Sabe essa quando você... sensação. Também tenho essas sensações. Não, gente, assim, o que ficou, gratidão imensa, porque graças a tudo aquilo que eu vivi, é o que eu consegui, é a minha história É o que e... você se tornou. Foram os fundamentos, né? Foram as pedrinhas fundamentais que aconteceram como tinha que acontecer para você chegar e se tornar quem você se tornou. Mas eu me permitia tanta coisa, a tanto abuso, a tanta... Nossa, eu me permitia um monte de coisas assim que, sinceramente, gratidão. Porque elucidou muito a minha vida e me fez procurar terapia, tá? Antes de ser terapeuta, eu já estava em terapia. E eu busquei muito uma terapia que conversasse comigo. E, ó, demorou. No meu processo até que demorou, mas todos os terapeutas que estiveram comigo foram contribuição até o momento de eu me tornar uma, e hoje tá super legal, assim, e, né, e nessa toada toda. E é o que eu costumo falar a respeito disso também, né, Gabi? Essa jornada não para, né? Não é porque, por exemplo, porque eu sou coach, que eu não tenho um coach. Eu tenho um coach, eu tenho um mentor. Eu não sou só mentor. Eu tenho a hora que eu sento ali na cadeira de mentor, tem a hora que eu sento na cadeira do coach, mas tem a hora que eu sento na cadeira do coach, tem a hora que eu sento na cadeira do mentorado. Faz parte disso. Tem um momento que eu sento na cadeira ali da terapeuta. Tem os momentos que eu sento, né? Eu não sou terapeuta, mas tem um momento que eu sento na terapeuta também. Tudo isso eu acho que contribui. E eu acho que tem muito até algumas disputinhas, que eu acho disputinhas de Instagram, que é muito, um pouco até de piadinhas, etc., muito formado pelo stand-up, sobre essas questões, né? Acabou criando alguns dilemas. Eu acho que elas são metodologias totalmente complementares. Eu acho que são ferramentas que todo mundo pode usar, que estão aí disponíveis, que você pode usar. Uma hora você usa essa ferramenta, outra hora você usa essa outra ferramenta, outra hora você usa as duas juntas. E isso daí vai formando um leque muito bom e você vai muito mais longe, muito mais rápido. Então, eu sou super a favor. Mas explica pra gente como que funciona assim o procedimentos, né? Os seus procedimentos. Como que eles funcionam hoje, assim, Gabi? Trazer para todo mundo também um pouco desse conhecimento.
Desculpa, eu falei junto com você, mas assim, você quer saber mais, você me pergunta mais sobre como que a terapia junguiana funciona, como que ela pode ajudar nesse processo, né? Exato, exato. A Bom, terapia a terapia, junguiana. Também, se você puder trazer um pouco da constelação, acho que é interessante também. Tem muita gente que é super interessado nesse tema também. Eu gosto muito. claro, eu vou falar, olha só que legal. A terapia junguiana, ela é uma terapia que eu falo que, assim, ela tem um retorno do terapeuta. Então, a vida é uma filosofia. Filosofar é viver, né? Então, a gente está ali naquela construção juntos de buscar tudo aquilo que impede da pessoa, o que está acontecendo, como conduzir a pessoa, as suas fragilidades, como que ela é no trabalho, o que de fato está incomodando ela. Então, a terapia junguiana, ela é simbólica. Então, ela busca, através da própria psicoterapia, atividades que possam elaborar o inconsciente através de imagens, desenhos, sonhos. Então, isso tudo vem à tona como uma comunicação daquilo que provavelmente a pessoa esteja patinando. E qual que é a relação da constelação familiar Ai, Gabi, mas o que acontece? É terapia? Não, não é. A constelação familiar, ela faz parte, é uma ferramenta dentro da psicoterapia. Legal. Entende? E no meu caso, eu trabalho com os bonecos, então fica ainda mais lúdico. Então, constelação familiar é muito legal. Os adultos se divertem, as crianças, então, porque tem com criança, você sabe, é bem lúdico mesmo, é um movimento diferente, mas os adultos falam, meu Deus, que coisa mais linda. E aí, quando começa a trabalhar, assim, meu Deus, Gabriel, que incrível isso, né? Porque justamente é um movimento que é todo ali desenvolvido por uns bonequinhos. E o que é isso, na final? É um diálogo que acontece com tudo aquilo que impede de você seguir com o que é seu, filho. Uau! Ao longo da vida, a gente recebe presentinhos. E presentinhos da nossa ancestralidade. Então, não tem cunho espiritual, assim como nenhuma ferramenta que eu desenvolvo, nem a terapia. É um trabalho de comunicação, de diálogo com a sua ancestralidade, entendendo uma hierarquia. Onde você está? Quem é você? Ah, eu sou o irmão caçula. O que você está fazendo a parte do irmão mais velho? Por que você está sumindo? Mas você é o caçula de quantos? De 5. Meu amigo, você está passando por cima de todos. Aí a vida do caçula está doente, não tem dinheiro, relacionamento que não dá certo. É lógico, ele não está no lugar dele, ele não está assumindo a vida dele. Então, no momento que a constelação... gente, eu estou falando desse ponto, mas é para tudo, tá? Sim. Ela desenvolve um assunto de cada vez. Então, é muito importante, tem todo um preparo, tal, todo um cuidado, um foco, para que ali a gente possa desenvolver. Mas com quem? Que diálogo é esse? Vai conversar com a mãe, vai conversar com o pai, vai conversar com uma avó, vai conversar com o irmão, vai conversar com o relacionamento que ali que ainda dói. O que é isso? Dói, mas faz doer. O que está acontecendo, né? E você começa a organizar o seu sistema. O seu sistema. Porque as pessoas não vão mudar. Não cabe a você mudar as pessoas, mas você muda perante todo esse cenário. Se você é o coquetel molotov, para que a tua vida, para que essa família não evolua, se você está nesse papel, ou se você está num papel de pegar tudo para você, porque eu sou o salvador, eu salvo todo mundo, porque sem eu, isso aqui não anda. Meu querido, é o seguinte, você vai acabar entortando. Esse bambu até que ele é flexível, vai. Então, esse corpinho, melhor dizendo, não vai aguentar. Você vai quebrar e às vezes eu não sei como é que você se regenera disso, mas dá tudo certo. Vamos lá. Então, quando a pessoa entende que está cuidando demais da mãe, de um jeito como... E quando falece alguém, então? Falece um pai ou falece uma mãe, aí falece o pai, aí vem um dos filhos e assume esse lugar. Então, começa a infantilizar essa mãe dentro da hierarquia. Então, quem são os grandes? O que vieram antes. E quem são os pequenos? Nós, que viemos depois.
né? Então, mas qual é o propósito? Por que eu tenho que constelar? Primeiro que você não tem que nada, Você não tem que né? nada, exato. Né? Você não tem que nada. É uma coisa que você é chamada ao ponto de perceber que é uma ferramenta de total contribuição para te ajudar em todos os aspectos da sua vida. Ela vem e ela vem junto à terapia. Gente, por favor, é muito importante estar em terapia também, tá? Isso não quer dizer que não possa fazer a constelação. Pode. Mas assim, é muito bom vir com a cabeça aberta, vir preparado para poder trabalhar. Não é nada fora do normal, é um campo energético, né? Um campo que se abre e a base desse campo é o amor. Nada Perfeito, ali acontece que não seja pelo amor, tá? perfeito. Então é uma coisa assim, é você reconhecer os que não, os excluídos, é você perceber, porque assim, né, Fih, a gente brinca um pouco, eu vou falar um termo aqui, mas pelo amor de Deus, né, mas é a pura realidade. Acontece muito, não com todo mundo, mas não, tem várias fotos pela casa, né, mas às vezes não tem com a tia prostituta, às vezes não tem com o tio drogado, às vezes não tem com o tio que se suicidou, às vezes não tem, então, porque eles começam a ser excluídos, Sim, sim. excluídos do sistema. E isso propaga muito na vida de cada um, de todo esse sistema, bagunça Uau, tudo. uau. Uma vez que a gente consegue olhar, que a gente investiga, vai atrás e pergunta, né? Abortos acontecem. Nossa, ainda mais antigamente que as nossas avós ficavam. Mas, Gabi, nossa, eu vou tão longe assim? Não, gente, não vai. Ninguém vai cavocar a sua vida. É que acontece algo específico hoje que te leva a investigar. Então, calma. Tá Né? atrás. É olhar para trás, né? Não estou falando que a gente vai numa sessão virar vocês do avesso e não, Virar de ponta não, pelo cabeça, tirar tudo dali, né? Não é assim. não Nossa, é você. assim. Então, eu estou me fazendo entender, Fih, o quanto que Sim, essas sim. ferramentas Está contribuem super para claro. nossas questões, né? E então, e as barras de axis, desculpas, acho que eu posso falar um pouquinho dela também, Também, né? também, também. Ela vem como ela é uma ferramenta que o Gary Douglas, ele era sempre trabalhou com a física quântica, enfim. E um belo dia o Gary Douglas começou a desenvolver perguntas dentro dele, porque a vida dele estava caótica. E ele começou a perceber que através das perguntas a vida dele começou a mudar. E ele começou assim: qual vida que eu sonho para mim? Que vida que realmente eu, né, o que faz eu viver nessa vida? Né? E começou a fazer umas perguntas. Ele começou a perceber que, de alguma forma, as coisas começaram a mudar para ele e foi atrás disso. Estudou, se aprofundou. Gente, quem quiser saber mais, é só entrar lá depois da live, por favor, tá? Não saiam daqui, que é lá no Access Consciousness. É só vocês entrarem, né? www.access Consciousness. Tem todas as ferramentas que contribuem com as barras de Access também. São 32 pontos P no nosso cérebro que são acessados através do nosso toque. E a nossa própria energia eletromagnética ativa isso. Uau! Gabriela, o que é isso? Cientificamente provado. Então, lá no meu site, né, que no finalzinho eu até falo dele, Fala assim, ele depois me passa o link também, gente. Você não precisa pode parar deixar. agora para anotar. Eu vou colocar depois um link, eu vou fazer um Sim, stories e coloco o link lá para você para facilitar. gratidão, perfeito. E lá tem até um link do cientista provando cientificamente a ferramenta barras de axis. Então, Legal. ela é incrível. Ela transforma a sua vida e te fortalece. Galerinha que tá aí com crença com dinheiro, bora quebrar tudo isso. Pode, como a gente diz, é destruir e descriar dentro das barras de axis Sim. tudo que impede você de acessar o ser infinito que nós somos. Tem tudo aqui dentro. Todo conhecimento está dentro de nós, mas fomos educados a duvidar. Perfeito, perfeito. Não, ficou muito claro mesmo, Gabi. Assim, eu não tinha tanta profundidade no tema, você conseguiu explicar, assim, ficou bem, bem claro. Visto que para bastante gente comenta aqui, gente, se tiver alguma dúvida também, aproveita.
Uma Aproveita. coisa que eu acho muito legal a respeito disso, né? Que quando você falou até da constelação, que eu achei muito interessante, que eu passei por uma perda familiar, perda de mãe, onde eu acabei me tornando basicamente pai da minha avó, né? Uau! Então, isso daí é algo que automaticamente isso aconteceu. Então, isso daí eu já estava começando a me tornar pai da minha mãe quando ela estava doente, depois eu comecei a me tornar basicamente avô da minha mãe, né? Eu estava pai da minha avó, né? Então, algo que foram acontecendo, isso daí, através do autoconhecimento, através de uma grande profundidade, através de constelação, isso daí foi transformando minha vida, foi conseguindo dar espaço para isso. E eu vejo muitos profissionais, às vezes, não dando também um passo, porque eles estão carregados com uma energia muito forte dentro deles, estão exaustos. Muita questão, às vezes, de burnout, até que eu tenho recebido, está muito vinculado até nisso. Porque, assim, a pessoa está carregando uma energia, às vezes, de desempenhando um papel que não é o papel dela, ela não está conseguindo mais dar conta daquele papel, porque não é o papel dela, e cada vez mais ela está exausta, 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 e aí ela não sabe por quê. O que está acontecendo? Porque, assim, ela às vezes nem está trabalhando mais tanto, mas ela está com uma carga É, tão grande que ela não sabe o que fazer. E, então, eu maravilhoso. recomendo muito, gente. Assim, é algo que é realmente transformador, me ajudou muito na minha vida. E também, depois, o que me ajudou também foi o complemento, né? O pós isso. Que aí você faz a sessão, é legal, você aprende bastante coisa. O pós, que é o que a Gabi falou, ou você buscar uma terapia, ou você buscar um processo de coaching para também te ajudar nessa transformação, é o que te ajuda, que vai pegar na tua mão e vai te ajudar. Ok, agora você entendeu, agora você tem o próximo passo, mas vamos lá, vamos correr juntos essa caminhada. É algo que me ajudou muito também e eu trago até. Eu não sou um livro fechado, eu sou um livro super aberto, eu me coloco vulnerável em todas as situações que eu acho que é válido e soma para a vida de todo mundo que assiste também. Sem dúvida, sem E dúvida. isso, E o Reiki, ele, na verdade, ele foi as portas da minha vida que se abriram, né? O Reiki, eu sou apaixonada pelo Reiki, porque o Reiki, ele é aquela coisa, ele é aquele carinho constante em você. E quando você tá lá no Reiki, ele tá alinhando os seus chakras, ele tá trazendo o cheiro do incenso ou de alguma fragrância, ele tá trazendo a sua conexão, aquela coisa, e você vai entrando, aquela coisa gostosa, né? Você vai entrando em sintonia e consegue e sai de lá equilibrado. Até essa palavra é legal. O que é equilíbrio para você? O quanto vocês estão esperando que tudo se organize para ter paz, ao invés de considerar a paz que já existe em você, que tudo organiza, sim, sim, perfeito, né? perfeito. E às vezes essa confusão que a gente fica no dia a dia, que nós estamos sendo assim atropelados, né, por tantas questões de valores, de política, enfim, que vem à tona, a gente se distrai da gente muitas vezes. Então o Reiki, ele também é um querido, uma ferramenta que Muito eu legal, que traz muita. Já vi vários depoimentos de várias transformações através do Reiki também, gente. É o muito Reiki legal, é cura, legal. cura. Uma coisa que eu quero voltar até um pouquinho, até muito legal teu comentário também, Tati, aí que você falou, que é muito mais comum que a gente imagina, né? Descobrir mãe da minha mãe em 2020. Então, é muito comum isso, gente. Essa inversão de papéis, essa inversão de papéis de irmãos também, que a Gabi estava comentando. Nossa, que legal, assim, sabe? Isso daí é algo que, quando a gente tem essa descoberta, a gente consegue dar esse próximo passo. Quando a gente não tem essa descoberta, a gente acaba carregando isso, e às vezes isso daí trava muito o nosso crescimento, trava muito o nosso próximo passo. É algo realmente transformador. A gente estava falando muito, Gabi, sobre essa questão assim dos familiares, das pessoas que cercam a gente. Você acredita que você teve que mudar um pouco o seu círculo social depois que você fez essa virada, essa transição de carreira também? Ou você acabou se mantendo no mesmo meio? Lógico, o meio familiar nunca se altera, né? Mas mais um círculo de amigos, vamos dizer assim. Ô, Fih, eu tenho uma coisa para te contar. Eu não precisei nada, você acredita? Mudou sozinho. Olha eu aqui falando que muda sozinho. Legal. Não, mas é meio que não é uma decisão. É o próximo passo. É o caminho. É As fluxo. pessoas não entram, não linkam mais a sua energia. Você não linka mais a energia também.
Lógico que tem gente que está comigo. Eu tenho uma amiga que é minha irmã, praticamente, se chama de Mana, para você ter ideia. E ela foi a grande... Nossa, ela me ajudou no meu site, ela me ajuda, ela tá comigo, assim, e ela é totalmente de outra área, só que ela nunca se afastou de mim, né? Então, quer dizer, a gente não precisou, porque a gente já tá junto. Então, as amizades, na verdade, é aquilo. Tem gente que fica, e tem gente que não fica mais. E tem gente que, assim, nem quer porque não casa. Eu acho que o lance Cabe fica mais, né? energético mesmo. Não cabe mais. Não Né? cabe mais. Então, Eu acredito acontece muito, mesmo. muito nisso, assim, e lógico, há momentos que a vida acontece esse fluxo. Comigo também tá ainda num processo, mas já aconteceu muitas mudanças nesse aspecto e foram fluidas, né? Mas muitas pessoas não conseguem fazer esse rompimento e isso bloqueia elas de dar um próximo passo. Fica Sem travando muito, dúvida. fica presa naquele passado. E isso eu vejo muito, até uma dica para você, se você está vivendo isso, um ponto interessante, lógico, dá para trabalhar mais profundamente tudo isso, mas eu vejo muito assim, a gente é alimentado. A gente fala muito no coaching sobre a matriz passiva de formação de crenças. Então, você escuta muito algo por repetição. Você escuta aquilo lá várias vezes. Às vezes a sua mãe falando alguma coisa para você, às vezes seus irmãos, às vezes um chefe, um amigo de trabalho, falando com você o tempo inteiro, alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa. Aquilo vai formando para você. Isso gera um pensamento automático para você. E depois você começa a sentir como que aquele pensamento tem interação com você. E isso automaticamente vai gerando uma crença em você. E essa crença é Isso. autorrealizável. E você vai viver isso. Você tem que, o que a gente faz esse trabalho inverso é muito relacionado na sua mudança da comunicação. Você comunicando de uma maneira diferente, a gente trabalha muito forte nisso, pega pesado, realmente para uma mudança de comunicação, para você mudar toda essa matriz. Né? E aí você tem uma mudança de crenças. Mas eu acredito que também tem outras técnicas interessantes que você pode contribuir aí com a gente também, Gabi. Sim, puxando aí o seu gancho, eu vou até falar, a comunicação é um desafio para nós seres humanos, Sim, né? sim, Ainda mais no nosso meio, eu já percebo isso, que a comunicação é um grande desafio. E quando se trata com família, foi o que você disse, todo o sistema de crença, ele é declarado ali porque é muito comum briga, discussão, às vezes não é briga, mas assim, às vezes as conversas que podiam acontecer da melhor forma possível, né? Isso não estou falando de todas as famílias, tem famílias que se conversam muito bem, obrigada, né? Independente da situação, mas tem umas que não. Lógico que não vem, as coisas não vêm para mim de famílias super equilibradas, né, Fia? Até porque vem, né, um geralmente probleminha, né, pra acontece, gente trabalhar. geralmente acontece o oposto, e ainda mais quando é família italiana, tá, gente? Família italiana já fala alto, já xinga, já vai com força, né? Então já é um pouco mais expressiva. Identifico. Então, e aí acontece justamente isso. O quanto que você falou assim, né? Os amigos mudam, será que muda da família? Eu vou dizer uma coisa muito interessante. Acaba que primos, por exemplo, que vinham muito na sua casa, de repente também para de vir. Coisas que você se importavam, né, você também para de se importar. Então, sim, de uma certa forma, a família muda sim. Né? Mas é a família que mudou? Não. Você mudou perante a família. Você parou de fazer link com as energias pesadas do outro. Família, às vezes, tem muita fofoca, é um falando do outro. Isso é a treva, é o que eu falo. É muito complicado. Principalmente quando pais não se percebem colocando filho contra filho. Às vezes, mãe contra pai, pai contra mãe. E às vezes, gente, não percebe. Às vezes, uma reclamação algo, né, que tipo, ai, porque o teu irmão, ai, porque tua mãe, então você acaba se contaminando ali, E não é e de se você... propósito, né, Gabi? Não é de propósito. Assim, ninguém recebeu manual de como ser pai, de como ser mãe, tá? Se é pai, mãe Às aqui, vezes tá é, culpado. Eu não sei às se tá vezes culpado. Você não recebeu esse manual quando você nasceu, tá? É, isso é um aprendizado constante, não é de propósito, a gente sabe disso. e olha, mesmo que tenha uma consciência dessa atitude, pode valer.
a pessoa não está bem, a pessoa não vive bem, a vida da pessoa não está legal e ela não consegue sair desse processo vicioso, então acaba meio que se entregando, né? O ego ali fica preso a essa... até o ego poder vir para o self, que o self, gente, dentro da psicologia analítica, é a nossa alma, tá? Então, a alma, ela tem sede de conhecimento, e o ego, ele fica incomodado, porque ele quer ficar quieto. O ego, como centro da consciência, ele quer ficar quietinho. Então, o self fica toda hora, vamos, vamos, vamos. Então, só é possível evoluir se o ego vem, né, junto. Então, quando você começa a estimular esse ego a mudar, e é o que eu falo, por isso das brigas, por isso que acontecem essa coisa da procrastinação. Por isso que eu falo, procrastinação é bem relativo, tá? Às vezes a pessoa tá ali, mas ela tá o quê? Tá numa luta interna ali para mudar alguma coisa, porque ela tá chamando esse ego a vir para um novo ritmo, e ele tá lá. Não, 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 mas uma hora ele vai começar a se integrar com esse self e vem. Sim. E começa a trabalhar, né? Aí trabalha junto e aí as coisas começam, você começa a perceber que a sua vida começa a mudar, tá bom? Então, quando você perceber uma resistência, é porque você está preso a um processo rígido de crença. E cada vez que você estimula essa mudança, você convida esse egão aí a vir junto. Então, você começa a criar. Você retroalimenta. Entende? Então, o que vai ajudar você? Terapia, barras de axis, constelação. Isso tudo ajuda muito essa negociação. Essa terapia, ela entra, né? As barras de axis acessa profundamente essas crenças que a gente nem sabe quais são. Sim. E aí a gente acaba que umas são, né, bem declaradas, outras são bem escondidas, bem enterradas na gente. Então a gente vai trazendo esse processo para fora, que a ideia é enxergar, é trazer para fora, é olhar. Só é possível mudar algo se a gente sente. Sim. Se a gente não sentir, a gente não tem como mudar, como transformar, né? Esse é o processo da autoconsciência, né? Que é o que faz a gente se transformar, né? Quando a gente toma consciência de algo que é algo que não está certo, às vezes a gente está naquela cegueira, né? A gente está no que a gente chama de incompetência inconsciente, né? Você é incompetente e inconsciente. Você não sabe que você não sabe que aquilo lá é ruim. Para você aquilo lá é normal, porque tudo que te cerca faz aquilo. Então você acredita que aquilo lá também é normal. E depois você vai começando a entender que aquilo lá, na verdade, às vezes é só comum. É comum em muitas pessoas ao seu redor. É comum no meio que você está frequentando. É comum entre, às vezes, muita parte da população. Mas não é normal. Então, para refletir um pouquinho sobre isso daí. Se é realmente, se o que você está vivendo hoje é realmente uma vida normal. Né? Se é algo que as outras pessoas ao seu redor estão vivendo, simplesmente, por isso você acha normal. Ou se é realmente normal. Ou se é realmente vai te levar a uma vida abundante. Eu vou deixar uma pergunta aqui, tá? Top. Afinal, perguntas. O que é ser normal? Perfeito. Tá? Talvez fique como uma reflexão aí para essa noite. Perfeito. O que é ser normal? O que é imposto a você aí, que fica preso a um processo de crença do que é ser normal? Dentro das barras de axis, a principal crença que ela entra solando mesmo é certo, errado, bom e mal. Oi? Será que isso existe? Será que esse mundo de dualidades existe mesmo? Será que a gente é preso a esse processo de certo, errado, bom e mal? Como seria? Mas, vamos lá. O que é ser normal? Né? Então, olhar para isso, você já começa a sentir a energia que tem nessa pergunta e o que te prende a esse tal normal, que nem equilíbrio. Como buscar o equilíbrio? Né? Então, eu amo Budas, amo, amo, amo. E aquelas posições que eles ficam, eu juro, Fih, eu fico olhando pro Buda e fico assim, ó, nossa, cara, você deve estar matando um leão por vez aí dentro de você, né? Porque, para e pensa, aquela introspecção, ele tá indo para onde? Tá indo buscar recurso, ele tá indo lá para dentro. E ele traz isso, na maneira que traz isso para ser
trabalhar. Então, aquele processo meditativo, né? Você vai fazer do seu jeito. Eu vou fazer do meu. Os Cada um Budas tem têm um suas jeito. ascensões aí. São ascensionados aí, são, né, a gente, né, cada um na sua caminhada aí, quem sabe, né, mas assim, hoje nós, seres humanos incríveis que somos, cheios de defeitos e imperfeições, então nós somos perfeitos nas nossas imperfeições, né, então a gente tem todo esse contexto com a gente, então, sabe, Fih, é bacana saber o que é normal, quais são as cobranças, o que é isso, o que está sendo imposto a você. Ninguém tem Muito que legal, nada. muito legal. Sente e vai atrás. Sente e vai atrás. E dá É, certo. é parar de absorver também. É parar de só absorver. Para só de absorver. Para refletir um pouquinho, que vale muito a pena. Gabi, a gente está quase chegando no nosso timing aqui, mas eu queria antes fazer uma pergunta muito forte para você aqui, que acredito que o pessoal tem esse impacto, né? Que gostariam de saber como que a gente lida. Muita gente me pergunta até isso daí, já recebi muitas essas perguntas até durante a sessão, de assim, como que você lida em relação a críticas contra você, contra o seu trabalho? Como que você lida com isso, assim, hoje, com a opinião dos outros? Como você trabalha isso dentro de você? Bom, como ser humano, eu me magoo, eu me incomodo, eu, eu entristeço, muitas vezes eu duvido do meu potencial. Acontece, gente. Só que rapidamente eu deixo a terapeuta agir em mim e vou para os bastidores, né? Então, os Buscar o bastidores. quê? Os meus recursos. Então, eu entro no mundo das minhas perguntas, né? É verdade isso? Verdade? Realmente eu sou isso? Talvez eu seja. Mas por que que isso tá tão... Por que eu não gosto desses porquês, né? Então, vamos sair desses porquês de vitimismo, porque, pelo amor de Deus, né? Esses porquê daqui, porquê dali, não dá muito certo. Não dá Porque nada eu certo. costumo falar, porque gera resposta binária, sim, não. Não é. Não, e não Por chega em quê? conclusão nenhuma. Então, eu gosto muito do o que faz, né? Como posso mudar isso, né? Então, os barras de Axis, ela entra muito nesse sistema também neurolinguístico, onde a gente muda toda essa comunicação. Então, vamos lá. O que, o que, o que fez eu ficar tão ofendida? Aonde que eu tô pondo, né? Então, é claro que lidar com crítica passa primeiro pelo processo egóico, vai lá, você absorve aquilo de um jeito, mas é muito bom saber que alguma coisa ali está querendo me ajudar. E quando você sai desse processo infantilizado de ficar no vitimismo, de ficar ou tentar responder, ou tentar revidar, ou provar para aquela pessoa que você não é aquilo, faça diferente. Eu aprendi o seguinte: olha que eu estou passando por um processo relacionado a isso interessante, viu? Que eu estou fazendo. Nossa, e toda hora que isso e assim, às vezes consome a gente. Então, calma, gente, pega essa energia maravilhosa que vocês têm aí, ao invés de ficar gastando com os porquês da vida, pensa no seguinte maneira: o que isso quer conversar comigo? Então, ao invés de eu tentar provar para mim ou para o outro que eu não sou, eu vou então olhar para todo esse contexto, vou ver onde eu posso melhorar então. O que não for meu, eu já sei que não me cabe, então tem aquela história do devolver ao que pertence para o outro, e eu vou seguir com o que é meu. Então, assim, ai, ó, Gabriela, você é uma terapeuta que, ó, na boa, esperava mais de você, né? Ok, ok, né? Como pode melhorar? O que mais eu posso melhorar em mim para que eu possa aprender mais? Mas assim, eu já estou sabendo que eu vou decepcionar, muitas pessoas vão se decepcionar, porque as expectativas ao meu respeito são grandes, só que as expectativas não são minhas, é da pessoa comigo. Então, sim, eu vou decepcionar muita gente, sim, né? Então, quando você começa a voltar ao raciocínio para ti, assim, num processo de evolução, tem me ajudado muito, Fih, mas como Legal. ser humano, passa pelo processo de incômodo e lutar com isso, gente, na boa. A energia necessária para todo esse raciocínio vai embora. Você
vai desperdiçando ela. Então, tem a dor, volta, você fica, nossa, você fica às vezes assim, mas respira fundo, retoma, revê, vai atrás, não, sabe, vai pensar nisso, nossa, não tem nada a ver com o que essa pessoa falou de mim, na boa, eu não sou desse jeito mesmo, quer saber? Vida que segue, vambora, porque olha, não tem nada a ver comigo. E é inacreditável, no momento que você toma consciência, você consegue, alguma coisa vem para te confirmar que, ó, Sim. ô Gabriela, Um na complemento boa. de um exercício que eu faço diariamente, que eu recomendo também para muitas pessoas, é você pegar um papel logo pela manhã, seu primeiro horário, você pegar um papel e você escrever ali 30 motivos de eu sou. Eu sou o quê? Eu sou feliz, eu sou inteligente, eu sou produtivo, eu sou vencedor. Você colocar vários aspectos do eu sou. E depois você fala em voz alta todos eles que você escreveu. Todos os dias. Fazer isso numa sequência de pelo menos 30 dias, consequentemente você fazendo isso. Isso vai fortalecer muito tua identidade, vai fortalecer muito quem você é, vai fortalecer lá aquele seu ser. Na hora que vier uma crítica e que não faça sentido nenhum, que você vai notar que aquilo lá, na verdade, é um feedback destrutivo. Não é um feedback positivo para você olhar aquilo lá e falar, nossa, eu preciso mudar isso daqui porque realmente eu estou errando. Aí aqui é uma falha minha e eu preciso ajustar. Agora não, você vai notar que a maior parte das críticas que vem em relação a você é crítica para te manter ou no mesmo lugar ou te abaixar. Então, como você está com a sua identidade fortalecida, isso não vai te abalar. Isso não vai chegar muito fortemente para você, você vai absorver isso. Né? Então, não vai gastar toda essa energia que é necessária para você talvez trazer um tratamento, trazer toda uma evolução nesse aspecto. Tá? Mas muito legal, só Maravilhoso. um complementinho de um exercício interessante também que eu acho que agrega bastante. Gabi, quero que você também conta aqui para todo mundo como que o pessoal consegue te achar também. Depois você me passa também o link para eu compartilhar aqui com Tá. todo mundo no Stories. Foi muito top. Nossa, você deu uma aula para a gente. Foi sensacional, sensacional mesmo. Contribuiu muito. Acredito que muitas pessoas também, hoje por ser sábado, muitas pessoas vão assistir na gravação. Também, gente, comenta aqui no post aqui o que você achou. Mas me somou demais e eu acredito que somou demais para muitas pessoas. Minha gratidão é enorme para você. Nossa, gratidão minha, imensa, a todos que participaram. Eu vi que muita gente aí conversou. Depois, se possível, né, pode me perguntar, pode me procurar. Eu tenho o meu site, que é o www.vivenciadaalma.com.br. A minha página do Instagram também, que é essa aqui, que é a Gabriela Stiz, né, terapeuta. E tem a minha página do Instagram também, que é a Vivência da Alma, que é Gabi Stiz. Aí vocês podem me achar também. Então, é isso, Fih. Eu acredito Legal. que é Legal. isso. O que mais é possível. Não, gente, procure a Gabi, tirem dúvidas com ela. Ela é super, super, super acessível. Pô, Ela está num propósito muito similar ao meu, de querer realmente ajudar vocês, ajudar as pessoas a transformar vidas, a transformar carreiras, a transformar e trazer você do ponto onde você está hoje e te ajudar a um caminho futuro que você quer tanto viver. E trazer paz, trazer equilíbrio, trazer muita felicidade para sua vida. Então, de verdade, gente, busquem a Gabi. Ela também está super disposta a ajudar aí todos vocês, tá? Gabi, minha gratidão com é enorme para certeza. você. E, gente, só para relembrar também, a gente comentou no comecinho onde não estava muita gente. A gente vai ter nossa Masterclass na terça-feira, onde a gente vai abordar também um pouco desses temas sobre formação de crenças. A gente vai falar bastante sobre planos de carreira também, vai ser muito interessante. Então, se você tem dúvidas a respeito disso, quer saber mais, entra no link que está dentro da minha bio, tá? Eu vou deixar também no Stories o link direto para o grupo do WhatsApp. Vai ser realmente transformador e poderoso. Se você não teve nunca uma vivência com coaching, etc., vai ser muito, muito interessante para você viver. É gratuito, é muito disponível e eu já perdi uma vez um conteúdo desse que estava gratuito, depois eu quis fazer de novo e teve que pagar. Então, eu recomendo muito para vocês que realmente é transformador. Através de um conceito desse, muita gente teve a vida transformada e eu acho que a sua também pode ser. Gabi, minha gratidão é Perfeito. enorme para você.
Vamos curtir agora esse final de semana com a nossa família. Obrigado. Vamos fazer nossa fotinho, que eu gosto sempre de fazer nossa fotinho depois aqui da nossa live. Também, gente, se você quiser fazer um print aí também pra gente. Faz um printzinho aí. Vamos lá. Uhul! Legal, Gabi. Obrigado, viu? Minha gratidão é enorme para você. Um beijo para você, para sua família. Tudo de bom aí para vocês. Conta com todos mandam aqui. Todos estão te mandando. Um beijo no seu coração, querido. Tchau. Gratidão. Tchau, gente. Tchau.